Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu de novo aqui, professor Mário Júnior na área, Bananinha, para trazer para vocês a nossa geografia braba aí em busca da nossa aprovação aí nos vestibulares, beleza? Então, o tema de hoje vai ser a continuação de industrialização. Para você que não viu, veja lá o nosso último vídeo, nossa playlist de geografia do Brasil. A aula que eu falei, eu dei o início, né, a introdução do que foi a industrialização no Brasil. Falei um pouquinho da influência de Vargas, né? Então, para você que não viu, corra lá e não perca. Então, já deixe seu like aí se você não deu, dê essa moral aí para continuar trazendo para vocês vídeos muito legais, vídeos dinâmicos, né? Para trazer para vocês essa geografia de uma forma mais, né? Uma forma mais contagiante. Show? Vamos lá então. Aqui, como sempre, eu gosto de trazer para vocês alguns mapas mentais, né? Para vocês verem. Então, quem quiser dar um pause aí, copia, faz o seu também. Muito legal. Então, vamos relembrar um pouquinho de como eu falei, né, na aula de Vargas e na aula de industrialização, de que maneira que Vargas achou que tinha que fazer essa organização da indústria, né, da economia. Então, ele separou a indústria de bem, né, a indústria de base, nas mãos do Estado. Então, tudo que era matéria-prima base para a gente construir um Estado, uma indústria, ficaria na mão do Estado. E as indústrias de consumo ficariam nas mãos dos coronéis, dos fazendeiros, que entrariam na história como uma iniciativa privada, beleza? Então, show de bola. Sabendo disso, a gente falou também um pouquinho de quais eram os principais desafios do governo Vargas, a princípio aí no início da década de 30, né? Então, tinha uma crise econômica perrenga, né? Crescendo nessa época do ano. E os principais objetivos dele era promover principalmente a integração, né, entre as regiões, porque, como é bom lembrar, né, cada região do país tinha o seu arquipélago econômico, né? Tinha o seu ponto forte. Então a gente tinha o sudeste com café, o nordeste com a cana, né? Além disso, o governo buscava também desenvolver o nosso mercado interno. Então, um dos principais objetivos desse governo era fortalecer o mercado interno para que ele pudesse suprir as necessidades em uma eventual crise ou para sair de uma crise, né? Como a gente estava vivenciando. Outra medida que Vargas queria agilizar era o projeto de substituição de importação, que era a proposta de substituir, né, através da nossa indústria, tudo que a gente importa dos países europeus e americanos, né? Então, só relembrando aí. Então vamos falar do nosso JK, né, Juscelino Kubitschek, nosso presidente, né, que tinha o seu lema principal no seu mandato, que era 50 anos em 5 anos, né? Então, só com esse lema a gente pode ver que ele era um cara muito revolucionista, né? Assim como Vargas, ele era um cara que tinha um espírito jovem, ele queria mudar muita coisa e através disso o seu estilo, né? Era um estilo mais arrojado, era um estilo mais moderno. Ele queria fazer muita coisa em um pouco tempo, né, que ele tinha. Então, juntamente com isso, a gente tem que saber que ele estabeleceu, para que tudo corresse da maneira que ele queria, um plano de metas, que era todas as metas que ele queria fazer nesses 5 anos, né? E ele chamou esse plano de metas de 30, né? Plano 30. E a princípio tinham sim sido programadas apenas 30 metas. Só que na última hora ele falou: para. Põe mais uma. Aí ele colocou mais uma meta, que era a meta do plano piloto de Brasília, né, da mudança de capital, a construção da nossa Brasília, a nossa famosa capital do Distrito Federal. Show? Juntamente com isso, esses planos de metas, eles envolviam as principais estruturas, né, que um governo precisa investir, que eram saúde, educação, transporte, indústria e energia. Só que JK, ele observou, né, juntamente com um olhar que ele teve para os últimos governos e para a situação que o Brasil estava, que investir em saúde e educação
não trazia para ele retornos imediatos ou retornos financeiros muito bons. Então ele viu que ele precisava investir em setores que dessem esse retorno para ele. E eram os setores da indústria, energia e transporte também. Então foi a partir daí que ele começou a se mexer, ele estabeleceu as suas principais metas, né, tudo que ele iria fazer nesses 5 anos. E qual que era a importância disso, né? Então, principalmente desenvolver áreas específicas, né? Porque ele viu que o Brasil ainda estava, né, muito... não tinha essa integração, né, entre as regiões, né? Ele precisava de um retorno financeiro. Apesar dos investimentos, o Brasil ainda estava numa crise. E foi a partir daí que ele começou a pensar no setor de transporte, a investir aí no modal rodoviarismo, né? Que seria muito importante nesse setor. E aí veio, finalmente, né, no nosso plano 31, que era o plano piloto, que ele queria a construção de Brasília, né? Nossa Brasília, a famosa Brasília, né, uma das regiões onde a gente abriga o maior lixão, né, um dos maiores lixões do Brasil, e é onde o Vampeta também fez essa cambalhota aí na final da Copa de 2002, né? Quem não lembra? Então, JK estruturou, pensou, ele viu a maneira que ele queria organizar, né, a economia brasileira. Então ele pensou de como vou fazer isso. Então ele pegou e estruturou através aí de um tripé econômico, né? Então ele fez o quê? Ele separou as indústrias de bens não duráveis com o capital privado. As indústrias de base ainda ficariam nas mãos estatais, nas mãos do governo, e as indústrias de bens duráveis ficariam aí nas mãos do estrangeiro e principalmente nas empresas multinacionais, né? E foi aí que eu vou dar um destaque, principalmente para as indústrias de transporte, as indústrias automobilísticas, né? Foi aí que começou a alavancar com a aparição dos automóveis, beleza? Então foi nessa hora que o capitalismo mostrava suas caras, principalmente no Brasil. Qual que era a importância então desse modal rodoviário aí, ou dessas metas que ele estabeleceu? Principalmente, como ele viu que a influência estrangeira só iria aumentar, né, através desse tripé econômico, ele viu que as portas para os capitais estrangeiros iriam aumentar. E com isso surgiram os automóveis. Só que aí ele pensou, beleza, eu tenho carro, eu tenho automóvel, mas para onde que esses carros vão? Tipo, não tem para onde ir. Então foi aí que ele começou a intensificar as rodovias, né? Aumentou as rodovias, né? Construiu mais rodovias. E isso foi muito importante também quando a gente for pensar que o principal motivo para ele fazer isso foi para ligar ali o litoral com as cidades do interior. Show? Então, através disso, a gente teve mais investimentos, né? O plano piloto, que era a construção de Brasília também, e iria trazer alguns benefícios, né, em relação ao Rio de Janeiro, que se encontrava como capital nesse período, né? A mudança de capital veio assim no momento certo, né? E eles tinham motivos para isso. Então, o modal rodoviarismo, que não era o modelo principal que JK e Vargas eles estavam pensando, mas foi o modal que o JK pensou no momento e que era mais viável. Até porque o modal ferroviarismo é um modelo que ele é muito demorado, né? Para construir ele é muito demorado e também tem um custo muito grande quanto comparado a um rodoviarismo que tem um processo de construção mais rápido e também um custo menor. Show? Então, esse modal rodoviarismo ele era principalmente, né, para ser um atrativo, né, ser
rodovias chamativas, era para ser como se fosse para atrair os turistas, né? Principalmente as empresas estrangeiras. Então o principal objetivo era desenvolver o interior e ligar o interior, o litoral para o interior, beleza? Aí a gente tem que trazer uma dúvida em questão, né? Por que Brasília foi escolhida, né? Por que não foi outro lugar? Por que mudar a capital de região, né? Então, quando o JK pensou em fazer isso, esse desejo de mudar a capital já era um desejo antigo, né? Que os políticos tinham, né? Até porque eles queriam colocar a nossa capital, o nosso Distrito Federal, em uma região de difícil acesso, né? Então, pensando que ali no Sudeste a gente tinha muita concentração de pessoas, né? Então, a chance de as pessoas apertarem ou terem alguma influência em cima dos políticos era muito menor se colocassem em uma região, em um lugar de difícil acesso, né? Outro motivo para Brasília ser escolhida, eles queriam principalmente ocupar a região do Centro-Oeste também, que não era uma região muito ocupada nessa época em questão, né? Outra coisa principal foi a questão do nacionalismo. Então o JK, assim como Vargas, ele era muito patriota, então ele queria elevar essa questão do nacionalismo, que as pessoas parassem e olhassem, caramba, Brasília é nossa capital, então vamos valorizar isso. Então essa era o ponto chave de colocar Brasília como capital e tirar esse título do Rio de Janeiro, né? E como eu já falei, né, Sudeste tinha maior concentração de pessoas, então isso não era visto com bons olhos pelos principais comandantes. E quais foram as principais consequências disso tudo, né? Então a gente viu que a gente teve investimentos, a gente teve empresas multinacionais chegando, a gente teve os automóveis, né, aparecendo pela primeira vez aqui, as indústrias automobilísticas chegando, né? E juntamente com isso a gente teve algumas consequências, sim, resultados. Uma delas foi a inflação, né? Porque juntamente com os altos investimentos, o Brasil teve muitos gastos, né? Então o número de gastos comparado com o número de investimentos foi muito alto, muito diferente, a diferença era muito grande. Então a inflação cresceu muito nessa época. Juntamente com isso, a gente viu que as desigualdades sociais só aumentaram. Então foi nesse momento que a taxa de desemprego também só aumentou, né? Então isso foi um marco muito importante, né, para o Brasil, porque foi nesse período que o Brasil ele estava começando a crescer, mas que as principais desigualdades estavam começando a aparecer também, beleza? Então foi isso, gente. Hoje foi essa apenas a aula de industrialização, um pouquinho, né, do que foi a influência de JK, né? Próxima aula a gente vai continuar falando disso, né, de uma maneira mais próximo da atualidade, e vocês vão ver como esses primeiros passos da indústria no Brasil foram importantes para os dias de hoje. Beleza? Então, muito obrigado por você que já assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Não deixe de assistir os outros vídeos, né? Deixa um like, comenta se você gostou, me dá essa força aí, dá um feedback. E é isso, até a próxima, gente. Fui!